Boa tarde a todos. Enquanto o pessoal da projeção vai colocando, me apresentar, sou Sérgio Jonas, sou consultor em saúde e segurança do trabalho, com especialização em higiene ocupacional e trabalho com a Ambientec já há 14 anos. Desde que me conheço por técnico de segurança estagiário, trabalho na área juntamente da Ambientec. E nós viemos trazer um tema interessante, né, a respeito de saúde e segurança do trabalho, que é a questão do controle técnico e legal da insalubridade. Então a gente vai fazer uma rápida apresentação, acho que vou deixar até procurar dar uma acelerada um pouco mais na apresentação, vou deixar aberto para as perguntas, porque é um tema assim que gera muita polêmica, né? Eu tenho que pagar, eu não tenho que pagar, eu tenho que colocar no meu laudo que é insalubre, eu não tenho que colocar no meu laudo que é insalubre. O que eu tenho que fazer, né? Então, o tema do controle técnico e legal da insalubridade ainda, mesmo em vésperas, nas vésperas já da implantação do E-Social da parte de SST, ainda é um tema muito divergente, é um tema que gera muita polêmica e a gente tem uma metodologia de trabalho ao qual nós procuramos sempre fazer esse controle, que é o que manda a normativa, que é o que manda a NR15. Ok? Então, por que a insalubridade sempre foi paga? Né? Você ligava para o teu contador, o contador dizia assim, soldador paga a insalubridade para ele, X%, 20%, 40%. Você tem um pintor, pinta com pistola ou pinta com pincel? Pinta com pistola, então tem que pagar 40% de insalubridade. O contador mandava pagar, o RH mandava pagar, ok? Então o que acontece? Houve uma nítida e histórica indução ao pagamento pela fiscalização. Fiscalização, decorrer do período, né, passar do tempo, não hoje mais, mas induzia ao pagamento. Queria ver a alíquota recolhida do pagamento da insalubridade, GFIP. As empresas acharam cômodo, pagavam porque acreditavam estarem isentas. Né? Então eu pago pela saúde de alguém, não preciso me preocupar com a saúde dele. Ok? Já estou pagando por aquilo. Alguém aqui está gripado, está com uma dor na coluna, dor de estômago? Ninguém? Você está com uma dorzinha? Consegue comprar um pouquinho de saúde? Não. Consegue? Será que se eu te vender um pouco da minha saúde, será que você consegue comprar? Não consegue, né? Compra o remédio, paga a consulta, mas saúde ninguém compra. Né? Não se compra a saúde de ninguém. Os trabalhadores passaram a entender como renda, né? Renda e possibilidade de aposentadoria precoce. Então, ficou cômodo também para a parte que mais seria afetada. E os sindicatos laborais acomodaram-se com a renda gerada e não priorizaram a saúde. Né? Não todos, mas uma grande parte deles. Não priorizaram a parte de controle de saúde do trabalho. Ok? Então, nessa cascata aqui, envolvendo todos os entes que relacionam-se com a questão do mundo do trabalho, basicamente estava todo mundo meio acomodado. Só que daí começaram a surgir problemas. Porque quem paga a insalubridade, a empresa que resolve pagar a insalubridade, ela assina uma declaração, né? Declaro para todos os fins que o senhor fulano de tal trabalha na minha empresa em condições desfavoráveis e eu assumo a responsabilidade de indenizá-lo caso a saúde dele venha a ser lesada. Porque a doença ocupacional ela não é imediata, ela pode ocorrer ao longo dos anos, decorrer dos anos, não vai se manifestar no primeiro momento, não é verdade? Então a empresa que paga, ela assina essa cartinha, certo? Que vai valer lá por 15, 20, 30 anos, ok? Ou seja, controlar a insalubridade é melhorar o meio ambiente e as condições de trabalho. Isso é ponto pacífico entre os profissionais da área de segurança e as pessoas que se envolvem em questão de segurança do trabalho. Reduzir custos trabalhistas e previdenciários decorrentes do pagamento. Então, cada real pago de salário é um real de imposto, certo? Trabalhando isso numa planilha que o professor mestre de administração, o professor Pastore, montou, no decorrer de 12 meses, cada real de salário é um real de imposto. Certo? Então, cada salário que você recebe é mais um salário que, em tese, a empresa está pagando de imposto para o governo. Ou seja, esse imposto vai incidir sobre a insalubridade. Ok? Inibir a geração de passivos ambientais, trabalhistas e previdenciários. Então, você pode ser, agora, ainda mais agora, na implantação do E-Social, vai ficar até mais fácil eletronicamente controlar as empresas que fazem ou não fazem os seus programas, os seus trabalhos, ou tem dentro do seu negócio o conceito de saúde e segurança do trabalho. Isso vai ficar muito evidente a partir de agora, com o cruzamento de todas essas informações. E implementar uma postura proativa com relação à responsabilidade social da empresa. Então, tem muita empresa aí que coloca lá a logomarca, na logomarca, né, as etiquetas de ISO 14000,
OSAS 18.000, ISO 9.000, mas paga insalubridade. É um contrassenso. Eu prejudico a saúde de um trabalhador, assino, atesto, pago por isso e tenho certificações de segurança do trabalho, internacionais. É uma coisa que não combina, certo? E até porque existe esse chavão popular aqui, né? Na justiça não ganha apenas quem tem razão, ganha aquele que faz a melhor prova. Então, se você paga a insalubridade, isso já é uma prova totalmente desfavorável à empresa, no caso, né? Por quê? Porque você vai estar assinando, atestando, colocando ali que realmente a saúde está sendo lesada, mesmo você tendo todos os mecanismos e todos os trabalhos que são realizados dentro da área de saúde e segurança do trabalho, dentro de uma empresa. Né? Seja em higiene ocupacional, em prevenção de queda de altura, né, a parte de treinamento, qualquer área. Você vai estar assinando que o teu sistema não funciona. Ok? Como é que é feito esse controle técnico? Né? Ele é basicamente sustentado por 5 pilares. O primeiro pilar é a avaliação adequada dos riscos à saúde. Né? Então, um bom diagnóstico, o bom relatório técnico, o laudo técnico das condições de trabalho, do ambiente de trabalho, o LTCAT, o laudo técnico de salubridade, o laudo de periculosidade, os programas de higiene. Né? Como é que você faz isso hoje? Quais são as metodologias que você utiliza? Né? E se tratando de higiene ocupacional, principalmente, a gente sabe que basicamente 80-90% do que nós temos vem de fora, tanto em equipamento quanto principalmente em critérios para avaliação. Né? Evidência do dimensionamento adequado das medidas de proteção coletivas e individuais. Então, nós temos já também uma situação em que o próprio INSS já está assumindo, juntamente da implantação do E-Social, que medidas de proteção individual perderão força. E que o intuito é que as empresas façam investimento em proteções coletivas, em ambientes mais rígidos. Certo? Já temos muita informação e muita documentação dando ganho de causa a trabalhadores que usaram durante todo o período de trabalho dentro de uma empresa o protetor auricular, mas que foi concedido a aposentadoria especial por exposição ao ruído. Ok? Temos visto bastante isso aí nas questões jurídicas. Evidência de treinamento dos trabalhadores. É só entregar a luva, é só entregar o calçado, é só entregar capacete, é só entregar e acabou. Né? Preenche uma lista lá enorme, agora tem a tecnologia favorável, o cara vai lá, coloca o crachazinho, né? Pega, retira, enfim. Mas não, é treinar. Nunca é tarde para treinar. Ok? Não é obrigação de ninguém entrar numa empresa saber o que ele tem que usar e como é que ele tem que fazer. Ele tem que ser treinado, tem que ser capacitado, tem que ser orientado. A evidência efetiva da adoção dessas medidas e o controle do monitoramento. Então não basta monitorar uma única vez. Né? Tem gente que liga lá para nós e diz assim, LTCAT eu faço só uma vez, né? Se não mudar meu ambiente de trabalho, não preciso fazer mais. Avaliação quantitativa também. Vou lá, faço uma vez e não mudei nenhuma máquina. Até o mesmo funcionário que trabalha já aqui há 10 anos. Não preciso fazer outra avaliação, né? Não. Você tem que evidenciar que a tua medida de controle funciona com novas avaliações, com novos diagnósticos, não só quantitativos, mas qualitativos também, das avaliações dos locais de trabalho. Então, laudos técnicos, programas de higiene, eles são feitos para que a cada período sejam renovados, reavaliados, reanalisados. Até porque os conceitos e as metodologias mudam. Se formos trabalhar apenas com a ACGH, que é americana, a cada ano os limites de tolerância para muitos produtos químicos eles são alterados. A evidência médica de que as medidas de controle estão sendo eficazes. Então, quem é que vai dar lá a prova final, o atestado final de que um determinado trabalhador não está tendo a sua saúde ceifada dentro de uma empresa, dentro de uma organização, por exposição a determinados agentes? O médico do trabalho. Através do quê? Programa de controle médico, através do atestado de saúde ocupacional, através do relatório anual de exames. É ele quem vai atestar que o trabalhador não está sofrendo mazela alguma por exposição qualquer que ele tenha no ambiente de trabalho. Ok? Insalubridade, basicamente, se controla com 5 pilares, com essas 5 evidências. Você faz o controle de entrega de EPI? Faço. Aonde? Na minha cabeça. Não vale. Né? Tem que ter um programa para isso. Não é só a ficha de EPI. Um programa de gestão de saúde ocupacional dentro da empresa. Vai muito além de PPRA, vai muito além de laudo técnico, vai muito além de PCMSO, vai muito além de treinamento. Programa de Gestão de Saúde e Segurança, que é o que nós esperamos aplicar o próximo com a atualização da NR1.
Ok? Bom, aqui nós temos algumas imagens, vou passar rapidamente, de duas empresas que pagavam a insalubridade, tinham um pagamento compulsório a praticamente a maior parte dos colaboradores da área produtiva, e que implementou o programa e acabou trocando, né, insalubridade por salubridade, certo? Esse programa que nós desenvolvemos, ele não mexe no bolso do trabalhador. Essa é a grande sacada. Controlar a insalubridade, mas não mexer no ganho do trabalhador. O ganho da empresa, né, o investimento que ela vai fazer, vai ser com o retorno que ela tem através de impostos, ou da redução desses impostos, certo? Então aqui só para exemplificar o caso da Frame, que fica em Caçador, Santa Catarina. A Frame, ela, numa primeira etapa, com a economia que ela fez com a insalubridade, investiu em medidas individuais, que até então, lá, 1990, alguma coisa, para eles eram coisas assim, ainda inimagináveis. Depois, uma segunda etapa, com mais economia, o investimento em engenharia, né? Em questões coletivas. Proteção de cabine acústica, proteção de arrefecimento acústico, proteção, retirada, exaustão de material particulado, entre outros. Ok? Aqui mais alguns exemplos, né? Parte de exaustão em cima da prensa, né? Que faz a prensagem das chapas de madeira para retirar do calor, do ambiente de trabalho. Ok? Mais algumas imagens e aqui alguns números, né? Números da época. Então a empresa com 450 trabalhadores, 34 recebendo insalubridade por solvente, 450 recebendo por ruído, total 484. Então aqui os números, né? Totais, para a gente resumir. Custo com adicional de insalubridade, R$512 mil. Custo mínimo do controle, 118 mil. Quer dizer, é mais barato pagar o controle do que pagar a insalubridade. Infinitamente mais barato. Economia, R$393 mil. Retorno do investimento, 331%. Qual aplicação dá isso aqui no mercado hoje? Nenhuma. Tempo de retorno, 3,6 meses. Né? Logicamente não dá para comparar com o mercado financeiro, mas assim, trabalhando com números reais, né, com retorno de investimento e taxa de retorno de investimento, não se tem investimento melhor que uma empresa que não seja controlar a insalubridade. Se ela o paga, né? Se ela não o paga, se ela não tem certeza de que não deve pagar. Ok? E aqui mais um exemplo da Rondopar, baterias Max Life, que é uma empresa que fabrica bateria chumbo ácido. Chumbo altamente perigoso, né? Carcinogênico grau 1. Ok? E o ácido, então, nem se fala. Também é altamente perigoso para a saúde humana. Então aqui a Rondopar também economizou recursos iniciais e investiu em medidas individuais, com controle, com gestão, com um projeto. Numa segunda etapa, melhorias no ambiente de trabalho, isso aqui é uma metalúrgica, pessoal. Isso aqui é o piso de uma metalúrgica. Uma fábrica de baterias chumbo ácido. Aqui mais algumas imagens. Tem a imagem do banheiro aqui da empresa também, eu acho. Olha lá. Banheiro da empresa, que era aquela forma como às vezes a gente conhece. E aqui também alguns números, né? Então essa empresa fez um caminho contrário, né? Ela tinha lá 140 expostos a chumbo, ruído e ácido sulfúrico. Tinha um custo do adicional de R$161 mil. Isso no ano, né? O controle custou 108 mil, economizou 53.280. Retorno de investimento 49% e tempo de retorno em 2 anos. Então a empresa, como já faria a economia, ela já tinha esse dinheiro perdido, né? Esses R$53.280. Ela já tinha esse dinheiro perdido para os próximos anos, ela pegou o dinheiro que estava em caixa e fez um investimento antecipado em segurança e saúde do trabalho, projetos relacionados à saúde do trabalho, de R$145 mil à época. Então, para 3 anos, o custo que se pagar, o investimento para 3 anos, o custo que se pagaria com a insalubridade em 1 ano é equiparado. Ou seja, investir em saúde e segurança é muito mais, investir no controle de insalubridade é vantajoso. Investir em segurança do trabalho, em saúde do trabalho, é sempre mais vantajoso. Bom, então para a gente finalizar, como é que nós abordamos esse programa nas empresas? A primeira ideia é homogeneizar conceitos e obter a adesão de lideranças e da alta administração da empresa. Se a alta administração, se as lideranças da empresa não estiverem coesas no pensamento e engajadas no projeto, nada acontece. Então, o diretor da empresa, que passa pela empresa sem protetor ocular, sem óculos, ele não pode fazer mais isso. Isso é um exemplo bem clássico. O trabalhador tem que estar usando.
o dono da empresa não precisa, né? Você pode estar de tênis, de chinelo, e aí vai. Né? Então, homogeneizar o conceito, definir metas e objetivos, a forma de abordagem junto aos trabalhadores, o comitê de implantação e dar um nome para o projeto, né? Dar um nome de guerra lá para o projeto para tornar-se vendável a todo mundo. Conhecer a estrutura da empresa e uma prévia dos riscos. Então, reconhecer os riscos, né? No ambiente físico de trabalho, os métodos de produção, as pessoas envolvidas e estabelecer os riscos ocupacionais através do diagnóstico bem feito, do laudo bem feito. E a gente vê por aí muito laudo, né? muita avaliação que é realizada, muito relatório que é realizado, por vezes por telefone, por e-mail, né? Empresa lá de 150, 200 funcionários, o profissional vai lá em um dia, faz todas as avaliações, todos os levantamentos, todas as APRHOs, né? E depois envia para a empresa um caderno desse tamanho, um monte de informação, basicamente metade é norma regulamentadora. Tomar cuidado com isso. Tá? Um bom diagnóstico, boas avaliações. Esse é o segundo passo. Estruturar o diagnóstico, estruturar o laudo que vai avalizar de que a insalubridade tecnicamente e legalmente está controlada. Então, definir os grupos homogêneos, os cargos, as funções e consultar o histórico de saúde ocupacional da empresa pelos relatórios de medicina do trabalho. Reconhecer os riscos, né, entrevistando colaboradores, definindo os grupos homogêneos, fazendo uma análise preliminar de riscos de higiene ocupacional bem realizada, né, com base em todos os conceitos, todos os anexos da NR15, com todos os anexos da NR16, com o que mais porventura possa surgir, já fazendo uma prévia também no tocante à parte de ergonomia, na parte de riscos acidentais. O E-Social chama isso, então por que não, já nessa etapa, levantarmos também essas informações? Avaliar os riscos, consolidar o laudo e validar o plano de controle de insalubridade, né, através do comitê. Implementar o controle, o plano de controle da insalubridade, com todas as medidas, né, todos os treinamentos, tudo isso que nós já falamos, baseados naqueles 5 pilares. E aí, fazer a supressão dos adicionais de insalubridade que hoje estão em carteira, ok? Para adicionais não tributáveis, certo? Então, naquela empresa que eu mostrei de baterias, eles criaram o adicional de salubridade. Então, como já tinham controlado a insalubridade, não precisavam pagar técnica e legalmente, eles criaram o adicional de salubridade. Se o setor passa no 5S, na auditoria de qualidade, se bate a meta de produtividade e tudo mais, o trabalhador ele não receberia o valor condizente com o grau de insalubridade, mas o dobro daquilo, como um prêmio, como um PLR, certo? Benefícios não tributáveis, vale mercado, plano de saúde, plano odontológico, enfim, né? Inúmeras formas de se fazer isso, ok? Legais, ok? Logicamente, se o controle da insalubridade estiver realizado. E definir como é que vai ser esse programa e o monitoramento contínuo de tudo isso, porque não basta fazer só uma vez. Isso vai perseguir a empresa por todo sempre. É um plano de gestão, um programa de gestão. Então não se deve fazer apenas uma vez e esquecê-lo. Não. Ele tem que acontecer e tem que ser perene durante toda a vida da empresa. Aqui ficam minhas informações, meus contatos. Eu agradeço a atenção de todos e deixo aberto agora para perguntas e questionamentos. Obrigado. Uma pergunta? Então, a minha empresa ela paga insalubridade para os funcionários, inclusive para o pessoal do administrativo também recebe uma porcentagem. Então, nesse caso, se nosso plano sempre foi de retirar esse adicional de insalubridade, né? Você acha que é possível a gente fazer isso dessa forma de não prejudicar os funcionários? Porque a gente toma todas as medidas possíveis, nós trabalhamos com radiação, né? Então temos a parte coletiva, tem todos os laudos feitos. Você acha que é possível fazer isso sem que possa prejudicar financeiramente os funcionários? De qual forma?
O controle da insalubridade, antes de ser uma obrigatoriedade legal, ele é técnico. É uma obrigatoriedade técnica. Então, estudá-lo, né, estudar o ambiente, a tua condição, a tua situação de trabalho é uma premissa. Okay? Retirar o adicional do trabalhador, aquilo que ele já recebe, não é uma boa via. O programa não diz isso. O programa diz que você tem que manter esta renda do trabalhador de uma outra forma. A partir do momento que você controla a insalubridade, que você faz o controle técnico e legal, você pode suprimir o adicional da folha de pagamento, mas não retirar o que o cara recebia. Então o que nós aconselhamos é isso. Os relatórios técnicos têm que estar embasados naqueles 5 pilares, em toda aquela seara de informações que foi apresentada. Mas pura e simplesmente chegar e retirar porque eu acho que aqui não tem, é uma forma muito arriscada. Isso envolve, pessoal, essa retirada, essa supressão do adicional, envolve sindicatos dos trabalhadores, Ministério do Trabalho, jurídico da empresa, contábil, recursos humanos, administração, financeiro e segurança do trabalho. Envolve todo mundo. Então, o programa tem que vir da alta administração, tem que descer para a empresa, né, todos os canais da empresa, a fim de que isso não se torne um problema futuro com ações trabalhistas ou até ações regressivas tocante à parte de previdência social. Isso é uma situação que aconteceu nessas 2 empresas. Então, os caras que já estavam recebendo, recebem, vão receber de uma outra forma. Benefício eu não posso dar para o Kleber e não passar para a Carol, porque isso aqui não existe nas empresas, né? Tem que fornecer para os 2 trabalhadores, dependendo de setor, área, ou quanto recebe. Mas o que entra novo já não precisa receber esse valor, já não precisa receber esse plus. Isso é verdade, porque a insalubridade já está controlada. E é uma nova contratação, é uma nova aquisição da empresa, então não precisa se pagar aquele valor. Isso é possível se fazer também. Eu queria fazer uma pergunta. Sobre esse assunto que vocês estão comentando, né? Uma dúvida que eu tenho é sobre alguns riscos, por exemplo, radiação ionizante. Alguns profissionais chegam a uma conclusão, né? Que é um risco um tanto quanto complexo de se controlar isso. É claro que tem o dosímetro, né, para medir, tem controles organizacionais, o laudo, porém muitas empresas elas preferem, nesse caso, por ser um risco muito alto, né, principalmente a questão de câncer, né, e outros problemas aí que podem ter, de não ter essa retirada da insalubridade, colocar esse adicional de salubridade. Assim, eu gostaria de saber a opinião de vocês, né, sua também, sobre isso. Dos riscos, desculpa o seu nome? Denise. Denise, dos riscos ocupacionais aos quais nós tratamos, 2 deles são calcanhar de Aquiles. Risco biológico, quando eu trato de coleta e industrialização de lixo urbano. Nós estamos falando de lixo reciclável, lixo urbano, né? Coleta de lixo orgânico. Hospitais, né, o pessoal que trabalha diretamente ligado com esterilização de materiais, de pertences ou com pessoas infectocontagiosas, isso fica lá na norma. Pessoas em áreas infectocontagiosas. E na radiação ionizante nós também temos um problema. Porque a radiação ionizante, nós vamos ter que fazer um estudo sobre as resoluções do CNEM, do Conselho Nacional de Energia Nuclear, certo? Porque estamos tratando de radiação ionizante. Raios X, gama, alfa, beta. Então, existe uma listagem no site do CNEM, ao qual desobriga, entre aspas, as empresas que trabalham com uma série de equipamentos que lá se encontram, equipamentos de raio-x, de radiação e tudo mais, a questão da exposição do operador. Né? Não estou falando de um raio-x, por exemplo, de uma área de diagnóstico. É o caso da Aline. Mas, por exemplo, um difratômetro que vai fazer uma análise lá de um corpo de prova numa fábrica de cimento, certo? Veja, aquele equipamento, esse difratômetro, quando ele entra em operação, quando ele é energizado, né, e é ativado, somente no momento em que ele dispara o raio, é que ele tem alguma coisa relacionada a alguma possibilidade de radioatividade. Porque desligado da parede e sem operação nenhuma, ele é um amontoado de plástico e metal. Ele não tem fonte radioativa. Então a maioria hoje, né, não estou falando de fonte de ameristio para fazer controle volumétrico, muitas vezes em
em empresas que têm aí tancagem, né, a parte de tanques e tudo mais, né, ou fonte de ameriço, fonte de telúrio, enfim, né. Mas eu estou falando desse tipo de equipamento, né, equipamento de realização de raio-x para corpo de prova, esse tipo de coisa. Então, assim, laboratório, muitas empresas têm o seu laboratório para fazer a análise do seu produto. Esse tipo de equipamento, se eu não me engano, a maior parte deles já se encontra. Raio-x de aeroporto. Raio-x de aeroporto também se encontra nessa listagem. Então vai retornar para cá. Tem que ser feito um estudo com base técnica, legal e científica, comprovando que e médica, né, perdão, comprovando que aquele equipamento, naquela situação, naquele tempo de exposição, uma coisa que todo mundo também esquece, o tempo em que ele opera. Quanto tempo você opera esse equipamento? Eu opero esse equipamento durante 5 minutos, uma vez por mês. Qual é a dose que ele recebe? Em 30 dias. Né? Pega o laudo do dosímetro do crachá de monitoramento, manda para a empresa que faz a análise, dá 0,000001 no final, né? Limite de quantificação, né? O mínimo que o equipamento chega. Então são essas análises que têm que ser feitas, né? Antes mesmo de ser uma questão legal ou de direito adquirido, que nunca foi, insalubridade nunca foi direito adquirido, ou periculosidade, é uma questão técnica, é uma questão técnico-científica, médica e de engenharia. Eu vou passar a palavra para o professor Fantini aqui. Para o nosso professor Fantini. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, senhor. Eu gostaria só que você falasse um pouco mais sobre a concessão da aposentadoria especial, mesmo um trabalhador exposto ao ruído, utilizando o adequado protetor auricular. Essa tendência que está havendo aí. Aí quando o professor Fantini pergunta, eu volto lá em 2003, né, lá no Senai, lá nas Torres, quando eu era aluno, apresentando o trabalho, o professor indagava. E aí, Sérgio, tirar nota 10 agora, então a gente volta no tempo, né, professor? O que acontece é o seguinte, pessoal, o Superior Tribunal do Trabalho, STF, ele tem dado ganho de causa para algumas situações onde o EPI foi utilizado ininterruptamente. Então está vendo o que? Jurisprudência desse caso. O INSS tem um entendimento, já lançou esse entendimento agora nas últimas atualizações dos layouts do E-Social, das informações que saem do E-Social, de que o protetor por si só não vai ser prerrogativa única de atenuação da exposição. Né? Até porque, em se tratando de INSS e Ministério do Trabalho, a gente tem uma diferença aí na questão de taxa de troca de dose e tudo mais. Né? Nós temos uma diferença de Q3 para Q5 e tudo mais. Há uma conversão que tem que ser realizada e isso está sendo estudado para implantação na parte da SST do E-Social. Então o que está acontecendo é isso. Estão criando-se jurisprudências em cima do tema de que, mesmo com a utilização do protetor, mesmo com a comprovação de que o trabalhador não teve perdas auditivas durante um determinado período em que ele elaborou naquela empresa, o INSS está concedendo, tendo as suas ações sendo suprimidas, né, perdidas, né, o INSS está perdendo ações na justiça previdenciária, o que está se tornando uma jurisprudência, estão fazendo com que os juízes entendam que a utilização dos EPIs não vale de nada. Então, o que me preocupa muito é a indústria, ou os representantes da indústria de EPIs e de vendas de EPIs, não estarem preocupadas com essa situação. Porque é jogar toda uma tecnologia, todo um estudo de mais de 40, 50 anos no lixo. Dizer que um protetor auricular bem instalado, bem colocado, bem utilizado, bem trocado, bem treinado, né, o colaborador, ele não atenua o ruído do indivíduo. Né? Dizer que um respirador não vai suprir lá 10 vezes o limite de tolerância de um determinado produto. Né? Que uma luva impermeável não faz com que... Então é jogar fora. É dizer que o EPI não atenua é muito forte, é muito longo. Mas então é isso que está acontecendo. São jurisprudências que estão sendo criadas e o INSS, vamos dizer assim, algumas regionais, algumas partes, dizendo amém e aceitando essa colocação. Então, no meu modo de ver, é muito arriscado. Né? Muito arriscado você dizer que o equipamento não vai proteger. Tá? Isso é um contrassenso que está acontecendo exatamente agora, junto à implantação do sistema social, né? Dessa implantação, dessa travessia que nós vamos passar agora na área de segurança. Oi. Mas será que às vezes não tem, às vezes também não vai dar fabricação desse equipamento? Veja, o equipamento fabricado, ele passa por testes do Inmetro
E aí sim ele recebe um certificado de aprovação, ou seja, ele vai passar no mínimo lá pela mão do doutor em acústica, professor Samir, lá na UFSC em Santa Catarina, para saber se aquele protetor, né, ele vai colocar naquela cabeça biônica lá, fazer os testes e tudo mais, para saber se aquele equipamento tem ou não tem a atenuação correta nas determinadas faixas de frequência em que ele é testado. Isso é um outro detalhe também que o INSS também tem que o pessoal tem se apegado, de que o protetor atenua em algumas faixas de frequência e em outras ele não atenua, né? Então, para isso, o que adianta hoje, né? Adianta só dosimetria? Não adianta mais só dosimetria. Em fontes de ruído que você tem uma capacitação muito alta, você tem que fazer o quê? Um estudo de análise de frequência em bandas de terças, de oitavas, para você analisar frequência por frequência a exposição. Pode ser que em 500 Hz atenue e em 1000 Hz não atenue. E o cara está perdendo exatamente nessa frequência de 1000 Hz. Você entrega para todo mundo, treina todo mundo, faz programa, faz aula, faz avaliação, e mesmo assim tem perda auditiva no relatório complementar do PCNSO. Como é que se justifica? Ok? Terminou o tempo? Então é isso. Obrigado, pessoal. Mais uma vez.